CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, tá um tal de celular explodir? É verdade, viu, Fernanda? 2 casos só nessa semana aqui foi bastante coisa, viu? É Realmente verdade. bastante. Teve o episódio do celular no bolso, né? É. E o outro no ônibus. Exatamente, 2 casos só nessa semana. E não estavam carregando. Exatamente, não estavam carregando. Vamos entender, né, essa situação de por que isso pode acontecer. Antes da gente exatamente conversar sobre isso, eu queria só deixar um registro, né, aqui de que, apesar desses casos eles chamarem muita atenção, né, tem um impacto grande, são muito noticiados, a gente tem que observar que são casos muito, muito isolados. Se a gente olhar a quantidade de celulares hoje em uso no Brasil, né, é uma coisa realmente bastante grande. E a gente tem casos muito pontuais em relação a isso. Então, é um problema? É um problema, a gente tem que tomar alguns cuidados, a gente vai conversar sobre isso aqui também, mas não é uma questão exatamente de ficar todo mundo desesperado, né, nessa situação, porque são casos bem, bem pontuais nessa questão, né, nesse caso. E falando sobre isso, né, como é que isso pode acontecer? Por que isso pode acontecer? Então, a gente tem que lembrar que as baterias, de celulares, elas são de íon de lítio, né? Que é uma bateria que ela tem uma característica importante, que ela, primeiro, não pode ser perfurada, ela não pode sofrer nenhum tipo de impacto mecânico muito forte, nem ser deformada. Então, algumas das situações podem ter ocorrido, por exemplo, por uma questão de algum esforço muito grande no celular, em que o celular foi tentado dobrar, ou colocou no bolso, sentou, por exemplo, numa cadeira de forma muito brusca, né, ou caiu no chão. Isso pode, de alguma maneira, danificar ou causar um dano interno à bateria, e aí com o curto-circuito interno da bateria, isso pode gerar uma explosão ou a um fogo, né, por exemplo, nesse caso. Então, essa é uma primeira situação que a gente deve observar. Inclusive, tivemos já casos de baterias, né, até de fabricantes, que uma série de baterias saiu com certo defeito, e essa bateria tinha um problema que quando você sentava com o aparelho no bolso traseiro, ele se deformava e aí poderia gerar a explosão. Então, o primeiro ponto, basicamente, é impacto na infraestrutura da bateria, né? A outra questão que a gente já comentou aqui, baterias de celulares, de notebooks, não gostam de calor, né? Então, ou seja, ambientes muito quentes, exposição ao sol, pode acelerar esse processo químico da bateria, né, e fazer uma cadeia, uma reação em cadeia, né, aquecendo a bateria, e aí ela entrar num processo de combustão espontânea. Então, ou seja, calor também é uma situação que pode complicar, né, esses aparelhos. Muitas vezes o aparelho estava exposto ao sol, né, ou estava dentro do carro, exposto ao sol, e foi colocado no bolso depois quando a pessoa saiu. Então, isso é uma questão que tem que ser olhado, né, com cuidado. Bateria de celular, tanto de notebook como celular, não gostam de exposição ao calor, né? E uma última questão é usar baterias ou carregadores que não são originais, ou seja, principalmente carregadores, né? Baterias é mais difícil porque você tem baterias que aparelhos são lacrados, então é difícil trocar a bateria, né? A não ser num caso muito específico. Mas usar carregadores não originais, o que pode ocorrer? Pode ocorrer um excesso de carga, né, na bateria, e isso causar um processo interno de desgaste da bateria que pode levar, né, a uma explosão como essa. Então, alguns casos, né, que a gente pode elencar aqui de causadores ou possíveis causadores dessas falhas em relação a isso, né? Uma pergunta que me fazem também, assim, tem algum aparelho ou marca que é mais suscetível a esse tipo de fato, né, ou de fato, de questão? Não tem. Na verdade, a gente tem, no caso lá do aparelho de Goiânia, pelo que foi relatado, era um aparelho do Motorola, mas ele não é o único caso. Já tivemos casos com outras marcas também de aparelhos, inclusive iPhone também, que entraram em curto-circuito e pegaram fogo também. Então, não é uma questão de um único fabricante. Na verdade, a gente tem, basicamente todos os fabricantes tem chance disso acontecer, porque todos usam o mesmo tipo de bateria, né? Uma bateria de íon de lítio. Uhum. E o daqui do Transcol era o quê? Do Transcol, pelo menos eu não consegui essa informação ainda. Eu até fiz uma pesquisa, tentei dar uma olhada, mas pelo menos não divulgaram qual era o aparelho que foi
que foi vítima, né, desse problema, né? Aham. Mas aqui, antes dele explodir, ele esquenta, não é isso? Ele esquenta bastante, exatamente. Você tem um aquecimento grande, né? E depois, né, vem a explosão ou fogo, né, em relação a isso. Uma outra característica interessante, né? Ou seja, interessante é uma palavra meio estranha, mas assim, nesse caso, mas que é o fogo desse tipo de bateria, você não apaga com água, né? Ou seja, ele entra num esquema de autocombustão, né? Então, ou seja, o processo nisso aí é você abafar, você tirar o oxigênio daquela queima para que ele pare de incêndio, né, do incêndio em si, né? Então é bem complicado. Entendido. Gente, então não adianta jogar água na hora não, que não vai parar. Não Você é- tem que bater com alguma coisa que abafe? Ou então afastar, né, ou deixar queimar até o final, né? Ou seja, o mais normal, né? Ou seja, afastar o aparelho do corpo, né, de qualquer pessoa e deixar ele assim, consumido até o final, né? Apagar o fogo sozinho, vamos chamar assim, por consumir todo o material combustível que tem ali no aparelho. Não tem muito o que fazer. Entendi. Se a gente estiver dentro de casa? Então, colocar num local menos problemático, longe de cortina, longe de um sofá ou de um tapete, né? Ou seja, num local que não vai causar maior dano, né? Nesse caso, né? Mas afastar das pessoas e de outros materiais inflamáveis dentro de casa. Que situação, hein, Gilberto? Por isso que muitas vezes é problemático, né? Você colocar um aparelho para carregar, né? Em cima de um sofá, em cima de uma cama, né? Por exemplo, né? Porque o aparelho pode entrar em combustão nesse caso e aí sim, né, causar um incêndio maior. Tá certo. Aprendemos então o que fazer diante de uma situação como essa. O Assim, rapaz aqui do ônibus, né? O motorista parou, ele estava pedindo para descer, né? Para poder tirar o celular, e aí você joga no chão, deixa queimar, né? Isso, exatamente. Uma coisa também interessante, Fernanda, é que as baterias, não são todas, mas algumas já dão um certo aviso, né, dessa situação. Como? Porque elas começam a inchar. Então você tem um aparelho, você olha o aparelho, ele está mais gordinho pela parte de trás. Alguns, inclusive, levantam a tampa traseira, depende do tipo de inchaço, né, nesse caso, né, era mais... assim, ela já está avisando o seguinte: se você tem uma bateria como essa que está inchada ou que tem algum tipo de deformação da parte traseira do celular, é para trocar imediatamente, ou seja, não carregar mais o aparelho, porque tem uma chance de explosão, né? Ela está avisando que ela está fora do funcionamento normal dela. E aí você tem que fazer a troca imediata dessa bateria. A Patrícia está me lembrando aqui que ambos estavam no bolso, né? Exatamente, né? Aí depende do tipo de situação, ou alguém estava sentado na cadeira, ou então o próprio bolso, né? A calça prejudicou a ventilação nesse caso, né? É verdade. E o que, Patrícia? Posso falar? Esse calor que a gente está vivendo, né, que é meio fora do normal, isso pode de alguma forma também, Gilberto, acelerar esse processo de queima, de explosão, ou não tem nada a ver? Com certeza, Patrícia. A gente está numa onda de calor aí bastante grande aí. Isso pode, né? Já se o aparelho está exposto ao sol e com mais esse calor do ambiente e tudo, isso pode sim ser o que vai deflagrar essa explosão. Tá certo. Bom, vamos falar um pouquinho aí dos nossos destaques. É o golpe hoje, né? Exatamente, Fernanda. O golpe tá aí. Bom, a gente já falou aqui de vários tipos de golpes de vírus que estavam em sites, que estavam em aplicativos, que estavam em vídeos até, já falei que vídeos que poderiam propagar, né, vírus, né, ou infectar dispositivos com vírus, pois agora a gente tem uma novidade, né, infelizmente uma novidade. As ferramentas de IA têm dado um auxílio, né, aos criminosos, até criminosos que não têm muito conhecimento técnico para aplicar novos golpes. E agora foi descoberto pela HP, né, um relatório que ela liberou essa semana, revelando uma tendência da criação ou da utilização de IA para fazer a inserção de vírus em imagens, em fotos, não agora mais vídeos, agora em fotos. Então, o que o relatório da HP indica é que pode acontecer, né, de você, ao receber uma foto via e-mail, né, ao abrir essa foto, você ter infectado o seu celular. E o que é mais grave, o seu computador, e o mais grave é que os antivírus ainda não estão totalmente preparados para identificar esse tipo de ataque, ou esse tipo de ameaça. Então, ou seja,
o antivírus não iria proteger você nessa situação, caso você tenha sido alvo, né, desse tipo de ataque em si. Então, o cuidado agora, além de todo o cuidado que a gente já falou aqui que tem, né, a gente precisa ter um cuidado ainda mais especial com a questão das imagens que a gente recebe via, principalmente e-mail. E parte de WhatsApp um pouco menos, mas a parte de e-mail principalmente. A gente precisa ter uma atenção especial para isso, porque pode, infelizmente, ter também um vírus, aquela imagem está carregando um vírus para o seu dispositivo. Como é que a gente descobre? Infelizmente, ainda não tem como ser identificado, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado sobre isso. Os antivírus estão evoluindo, né? Estão se melhorando, né? Para poder tentar identificar esse tipo de situação. Mas, por enquanto, ainda como é um ataque muito novo, né? Os antivírus ainda estão em processo de estudo dessa solução para poder passar a identificar esse tipo de ataque. Então, assim, ele pode estar na foto e principalmente quando vem carregando no e-mail. No e-mail, exatamente. Porque assim, por que o e-mail? Porque o e-mail, quando você vem uma foto, ela vem a foto completa. No caso de rede social, WhatsApp, quando você transmite uma foto ou publica uma foto no Facebook, no Instagram, né, ou envia por WhatsApp, normalmente esses portais, esses aplicativos, eles simplificam e mexem na foto. Então, ou seja, essa questão do vírus que estaria muitas vezes embutido naquela foto, ele vai ser de alguma maneira destruído, ou vai ser adulterado e não vai funcionar. Então, ou seja, nesses casos o risco é menor, mas no caso de e-mail, como a foto vem exatamente como ela saiu da origem, né, sem nenhum tipo de tratamento, isso tem uma chance maior dele transportar, né, de ele poder transportar esse vírus. Tá certo. É isso, Gilberto. Te agradeço pela participação conosco, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações, pela audiência aí. E estamos de volta sexta-feira com mais tecnologia. Até lá.